Boa noite a todos. Graça, paz, misericórdia. A gente está celebrando esse domingo alguns resultados que nós tivemos de um retiro muito especial que aconteceu, o Retiro das Crianças. Desde a sexta-feira, nós estávamos lá no acampamento da Igreja Batista do Cordeiro, foram 45 crianças. E foi muito bênção, muito especial. O tema revestivos, né? O tema revestivos, né? E hoje pela manhã nós tivemos a mensagem sendo pregada e tivemos crianças indo lá na frente, né? Entregando a vida a Jesus. Eu não lembro quantas crianças, mas eu acho que umas 5 ou 6 crianças foram lá na frente, né? E a gente sabe que é importante desde a infância a gente pregar o Evangelho, ensinar as crianças nos caminhos que elas devem andar. E eu louvo a Deus por toda a equipe, né, que estão aí com a camisa verde, alguns não estão, mas toda a equipe. Eu sei que estão muito cansados, né, porque eu também estou muito cansado, mas estão muito felizes, regozijantes. E com certeza vão fazer o mesmo no próximo ano, né, porque a satisfação realmente é muito grande mesmo. Então, eu não sei se no domingo que vem vai ter alguma coisa para mostrar sobre o retiro, espero que tenha. Hoje nós não tivemos CEL, Centro de Ensino Oasis, certo? Tivemos essa pausa por causa do retiro, mas domingo que vem nós voltamos às aulas. Todas as aulas estarão de volta, né? Criança, a sala da terceira idade. E eu queria lembrar que a sala avançada, que é a sala de Douglas, e a minha sala, né? A História dos Ideais e Geografia Bíblica, vai iniciar novamente. Então, as turmas se invertem, uma vai para uma turma, outra para outra. Mas se você está aqui no nosso meio, você gostaria de assistir a aula, cara, eu queria ver essa aula. A aula de Douglas é muito boa, né, muito profunda. Né? Se você gostaria de se matricular, fique à vontade de vir no próximo domingo, de 5 horas da tarde, ou então fazer Geografia Bíblica junto comigo, ok? Junto comigo. Vamos lá. Está ligado aqui já, né? Está ligado já. Isso. Eu queria começar dizendo que eu tenho um cachorro, um caramelo, que se chama Benji. Alguns de vocês conhecem o meu cachorro, né? O grupo dos homens conhece bem meu cachorro, porque quando a gente faz churrasco lá em casa, ele está junto, né? Então ele faz parte do grupo dos homens, praticamente, né? E Benji, ele é apaixonado por mim. E eu sou apaixonado por ele. Quem tem cachorro sabe, né? E eu trouxe uma imagem dele aqui. Esse é o meu cachorro, né? Uma coisa que Benji gosta muito, uma coisa que ele ama muito fazer é passear comigo. Passear é com ele mesmo, passear pelo condomínio, né? E quando eu passeio com ele, eu brinco com ele. Por isso que ele gosta de passear mais comigo do que com Márcia e com Eloá, né? Porque eu brinco com ele. Eu jogo gravetos para ele pegar, ele pega, né? Eu caço lagartixa com ele, que ele gosta de caçar, ele é caçador. Né? Ele fica lá em cima, na varanda, lá em cima de casa. Quando eu falo assim para ele, ó, bora Benji, acabou-se. Ele já dá um pulo, corre para a porta e já me espera com o rabo balançando, né? Para poder passear comigo. Mas tem uma coisa interessante que acontece, às vezes, né? Quando eu saio com ele, né? Veja, apesar de Benji gostar muito de passear comigo, amar estar comigo, tem uma coisa em alguns momentos do passeio que tira o foco dele, né? E isso o faz abandonar esse momento tão especial para ele, como o momento do lazer, momento do passeio. O que é isso? Quando ele encontra um osso velho no chão. Meu amigo, quando ele está passeando comigo, pode ser no início, tá bom? Ele está aí, a bexiga cheia, ele quer fazer xixi, quer fazer cocô, mas se ele sair logo no início, se ele encontrar um osso velho no chão, pode ser qualquer osso, ele abocanha o osso e sai correndo de volta para casa. E fica no portão esperando abrir o portão para poder subir. Ele não quer saber de passeio, ele não quer saber das suas necessidades, né? Aquilo que ele encontrou ali é essencial para ele, aquilo ali é algo importante para ele.
É a prioridade para ele. Qualquer osso velho que ele encontrar. E detalhe, quem conhece lá a minha varanda vai saber que eu compro vários ossos para ele. Tem um monte de osso lá em cima, canela de boi, mas mesmo assim, se estiver na rua passeando comigo, ele pega o osso e leva lá para cima. E ele deixa e larga o passeio comigo. Mas veja, Benji, ele é um cachorro, claro, né? Ele é um animal irracional, ele não pensa, ele não tem uma lógica. Ele não consegue distinguir o que é importante daquilo que é essencial. Ele não consegue distinguir. Aquilo que é prioridade daquilo que é supérfluo. Um moço no meio da rua é supérfluo, mas ele não consegue entender isso. Ele não consegue entender aquilo que é secundário, aquilo que é desnecessário. Na mente dele, o osso vem primeiro. Na mente dele, o passeio e as necessidades básicas dele fica para depois. Então, a urgência para ele é de pegar logo aquele osso e correr para a casa dele, porque talvez algum cachorro vai passar e vai pegar aquele osso primeiro do que ele. Então, ele esquece tudo e troca aquilo que é importante por um osso. Em relação a essa história, eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é essencial em sua vida? Você sabe distinguir o que é prioridade daquilo que é secundário? Nós somos racionais, vamos pensar. Você sabe distinguir aquilo que é prioridade daquilo que é secundário? Você sabe separar aquilo que é indispensável? Isso aqui eu não posso abrir mão, daquilo que é dispensável? Aquilo que é dispensável. Veja, nós estamos numa nova série, como foi dito aqui para o Israel, baseada no livro de Esdras. Você já pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Esdras. E a série tem como título, como tema, Restaurando. Né? E a gente começou domingo passado na ceia com o Cristiano, e à noite também com o Rodrigo, dizendo que nós estamos em um momento de restauração. Nós estamos num tempo de oração. É tempo onde pessoas que são comprometidas, pessoas que são apaixonadas por Deus, estão buscando esse processo tão importante que é o processo de restauração. Deus tem movido corações de pessoas, para que essas pessoas possam chegar novamente para perto dEle. Uma restauração tão importante que, na verdade, não importa aquilo que aconteceu no passado. Ou não importa o que aconteceu no momento presente, o que temos percebido é que Deus tem movido nossos corações para realmente buscarmos nele essa restauração, esse avivamento, esse momento aí especial. Porém, eu também acredito que a restauração e esse mover dos corações só vai acontecer quando nós entendermos de fato o que é o essencial. Exatamente o título da minha mensagem de hoje é o essencial. A gente precisa entender o que é isso diante de uma vida repleta de opções e de escolhas. A vida nos dá muitas opções. A vida nos dá muitas escolhas. A vida onde as necessidades, muitas vezes os desejos e os nossos sonhos podem determinar para nós aquilo que é necessidade, e isso é muito perigoso. Os nossos desejos, nossos sonhos podem determinar para nós aquilo que é essencial. Porém, talvez isso está camuflado de prioridade, isso está camuflado de essencial. No final das contas, essas coisas que a vida nos leva a buscar são ossos velhos caídos no chão. Caídos no chão. E quando eu penso nisso, eu tenho alguns receios e alguns medos. E um dos medos que eu tenho é que a gente caia no fator Esaú. Se você conhece a história de Esaú, você vai saber o que eu estou falando. Esaú foi o irmão de Jacó. O fator Esaú que contamina a nossa percepção daquilo que de fato é inegociável, o que de fato é essencial, o que de fato eu não posso trocar de modo algum, não posso abrir mão
De modo algum, porém eu troco isso por um prato de lentilha. Eu troco isso por um cozido qualquer, porque a minha necessidade imediata é a fome. O que minha carne está pedindo nesse momento é a fome, então eu vou e troco aquilo que é importante, aquilo que é essencial, exatamente por aquilo. Eu temo também que talvez a gente caia no risco de a gente primeiro querer arrumar a nossa casa, querer primeiro deixar tudo organizadozinho, limpinho, para só depois a gente sentar aos pés de Jesus. Enquanto isso, nós estamos perdendo tempo, porque muitos estão chegando aos pés de Jesus, estão o adorando, enquanto isso nós estamos arrumando a nossa casa. Enquanto isso nós estamos organizando as coisas. Então, algumas perguntas para a gente poder pensar na mensagem adiante dentro desse processo de restauração, o que de fato é importante? Eu quero insistir com isso. Nesse processo de restauração, o que de fato é essencial? E o que de fato é secundário? O que deve vir primeiro? E as outras coisas, consequentemente, vir depois. A gente precisa ter essa concepção, a gente precisa ter essa mentalidade. E eu creio que o livro de Esdras vai responder isso. De forma específica, eu acredito que o capítulo 3 do livro de Esdras vai nos dar muitas lições a respeito desta problemática de a gente saber o que é essencial e o que não é essencial. Eu queria que você abrisse já em Esdras capítulo 3. E antes de a gente conversar sobre esse capítulo, eu queria expressar um pouco o meu coração de pastor, um pouco de desabafo. Muitos que deveriam ouvir essa pregação, muitos que deveriam ter escutado a pregação de domingo passado e a mensagem da ceia, não estavam aqui presentes e não estão presentes hoje. E essas pessoas não vão se preocupar de forma alguma, de procurar saber como a igreja está andando. Não vão se preocupar de ir na internet, no YouTube, e poder se atualizar com a palavra de Deus que é pregada aqui, domingo a domingo. E isso me deixa muito triste. Outra coisa que também me deixa triste é que muitos estão aqui no nosso meio, mas de alguma forma, por uma distração ou coisa parecida, eles vão trocar aquilo que é essencial, vão trocar aquilo que é de fato necessário. E isso vai impedir, ou talvez ele não vá perceber que o Espírito Santo vai querer ministrar na vida dele, vai querer ministrar no coração dele, mas talvez você esteja distraído. E é muito importante a gente entender que esse momento é o momento mais importante do culto, onde nós ouvimos a palavra de Deus e nós entendemos aquilo de Deus para nossas vidas e é aquilo que vai nos alimentar para encararmos a semana que virá. Então, se tem alguma coisa que está distraindo, em nome de Jesus, larga isso e se concentra naquilo. Eu sonho como resposta da pregação, aquela resposta que Esdras teve. Lá em Neemias capítulo 9, versículo 1 e 3, você vai ver lá, quando Esdras começa a expor a palavra de Deus para um povo que há muitos anos não tinha lei, e quando eles escutaram a palavra, eles começaram a confessar seus pecados, eles começaram a se cobrir de pano de cinza, foi um avivamento total, e eu oro ainda para isso aconteça no nosso meio. Talvez a gente sentiu um pouco sobre isso no domingo passado. Eu oro para que a pregação tenha como resultado aquilo que aconteceu lá em Nínive. Quando Jonas chega lá com a pregação de apenas 6 palavras. E o Espírito Santo usa aquelas 6 palavras para trazer um avivamento total na vida daqueles sanguinários, iníquos, violentos. Todos se converteram diante da pregação da palavra. Mas eu tenho uma grande alegria, porque assim como Deus preservou alguns remanescentes lá na Babilônia, e trouxe esses remanescentes para a terra prometida, novamente para Jerusalém, e esses remanescentes, eles ficaram fiéis, eles ficaram avivados, eles buscaram continuamente essa restauração. Eu oro também para muitos de vocês, e vejo muitos de vocês também remanescentes fiéis, que não têm aberto mão daquilo que é essencial, que não têm se deixado se contaminar com as coisas desse mundo, e está aqui para servir uns aos outros, está aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, louvo a Deus pela sua vida e oro para que outros que não estão aqui
outros que estão distantes, e quando eu falo distante em 3 aspectos: fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, que esses possam se unir a nós novamente, para juntos estarmos caminhando e adorando ao Senhor. Amém? Então, você pode fazer a sua leitura na sua Bíblia de Esdras capítulo 3, ou pode me acompanhar aqui, se for possível, né? Mas a gente vai ler o capítulo todo de Esdras, tá bom? Capítulo 1, capítulo 3, versículo do 1 até o versículo 13. Ok? Então, diz o seguinte: quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Zorobabel, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois de acordado com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos escrito para cada dia. Versículo 5. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos por todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como oferta voluntária ao Senhor. Versículo 6. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados alicerces do templo do Senhor. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e os carpinteiros e pediram e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido organizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Rodavias, e os filhos de Renadade, e seus filhos e seus irmãos, todos os levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme escrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos da alegria e do som do choro, pois o povo fazia com enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Amém? Essa é a leitura do capítulo 3 de Jonas. Deixa eu só voltar aqui. De Esdras. De Esdras, ok. Deixa eu me ver. Ok. A minha mensagem de hoje tem 2 pontos. Somente 2 pontos. E o que eu pretendo
ao responder aquilo que é essencial em nossas vidas, é a gente poder entender um pouco sobre a cronologia do livro de Esdras e também entender o contexto histórico. Tanto a cronologia de Esdras como o contexto histórico nos traz uma lição muito importante. Então veja só, o processo de retorno do povo de Deus da Babilônia até Jerusalém se deu em 3 etapas, envolvendo 3 personagens importantes. A primeira remessa veio com Zorobabel, para reconstruir o templo, certo? Depois de alguns anos, e não foram poucos anos, muitos anos depois, vem Esdras. Esdras vem agora, junto com a lei nas mãos, para poder restaurar o espiritual do povo, certo? Então ele lê a lei de Moisés, ele explica, ele ensina e conclama o povo a buscar Deus, né, verdadeiramente. E depois de algumas décadas, vem quem? Neemias. Eles não foram contemporâneos. Eles atuaram cada um numa época específica. Então, primeiro Zorobabel, depois Esdras, depois Neemias. Veja só, uma observação importante. O templo, o altar, só foi construído antes da construção do muro. Ok? Está entendendo aí? Zorobabel chegou primeiro, ele construiu o templo. Só décadas depois, mais ou menos 60 anos depois, é que Neemias vai construir o muro de Israel, de Jerusalém. Então, o que é que isso significa? Pensando nisso e pensando na questão, o que de fato é essencial, o primeiro ponto meu diz o seguinte: que antes do muro vem a adoração. Antes do muro vem a adoração. Qual é o significado do muro para algumas cidades? Qual é o significado do muro para a cidade de Jerusalém naquela época específica? Um muro significava para aquela cidade proteção, estabilidade, segurança, prosperidade, realizações, crescimento econômico, etc, etc, etc. Tudo isso é muito bom, tudo isso é legal, mas veja, tudo isso que eu acabei de falar para vocês foi pensado não como um essencial, mas como algo secundário. O que era essencial para aquele povo, para o povo de Jerusalém, não era o muro, mas sim a adoração. Por isso eles construíram primeiro o quê? O altar. Construíram primeiro o quê? O templo. Ou seja, eles priorizaram, eles colocaram em primeiro lugar aquilo que Deus esperava deles, que seria a adoração ao Todo-Poderoso. A minha pergunta sobre isso: o que você mais anseia na sua vida? O que o teu coração mais anseia? O que a tua vida mais deseja? Aí eu coloco algumas opções aqui. Você deseja mais uma casa própria, ter uma casa própria? Constituir uma família? Passar num concurso público? Ganhar muito dinheiro? Ser um vencedor, ser um famoso nas redes sociais, ou você almeja ser um grande adorador do Senhor? Veja só, se a sua resposta a essas opções que eu acabei de colocar para você, se a sua resposta não foi a última, você está buscando o osso velho na beira da estrada, na beira do caminho. Porque nós fomos criados para um fim que é essencial. E que fim é esse? A glória de Deus. O fim é a adoração ao Senhor. Jesus vai dizer lá em João, quando ele fala com a mulher samaritana, ele vai dizer o seguinte: olha, o Pai não procura bons empresários. O Pai não está procurando estudantes, o Pai não está procurando famosos, ricos ou vencedores. O que é que Jesus vai dizer? Que o Pai procura pessoas, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Entretanto, muitos de nós queremos construir primeiro o muro. Muitos de nós estamos nessa busca e nós não percebemos muitas vezes que estamos sendo seduzidos por coisas do mundo,
De modo que a adoração acaba só acontecendo quando eu tenho um tempinho, porque construir o muro gasta muito tempo e gasta muita energia. Alguns sinais de que nós estamos priorizando o muro e não a adoração. Alguns sinais. Você não vem mais para os cultos. Você não participa mais das programações da igreja porque você está muito cansado. Outro sinal, você não participa mais dos grupos pequenos, você não participa mais dos ministérios, você não está mais nas atividades da igreja, porque você não tem tempo mais. Porque você tem que trabalhar muito, você tem que estudar muito, você tem que fazer muita coisa. Outro sinal, você não consegue mais ser um dizimista. Você não consegue ser mais um ofertante, você não consegue ser mais uma pessoa generosa no reino de Deus, porque as tuas contas, os teus passeios, as tuas conquistas, os teus empreendimentos estão em primeiro lugar. Os teus sonhos estão em primeiro lugar dentro do teu orçamento. E por isso você não consegue mais ser generoso no reino de Deus. Você então passa a viver o secularismo. O que é que significa isso? Você não consegue mais enxergar Deus no teu trabalho. Você não consegue mais enxergar Deus na tua profissão, dentro da tua família, dentro dos teus negócios, nos seus relacionamentos. Você passa então a dividir aquilo que é secular com aquilo que é sagrado. Você se torna então um religioso, distante de Deus, distante do altar, um religioso que até se diz cristão, mas que está cativeiro em terras prometidas, terras estranhas, com osso na boca. E o final desse filme, todos nós conhecemos e sabemos, é a bancarrota espiritual. E enquanto eu falo isso, eu venho na minha mente algumas pessoas que estão caminhando para a bancarrota espiritual. A gente se afasta de Deus, a gente se afasta da igreja, a gente se afasta dos irmãos, a gente se afasta da Bíblia, a gente se afasta da oração e vai embora com esse osso maldito preso na nossa boca. Quando Neemias chegou para construir a muralha, ele não encontrou naquela cidade apenas profissionais liberais, não. Ele não encontrou só ourives, comerciantes, artesãos, não. Ele encontrou ourives que eram adoradores, comerciantes que eram adoradores, artesãos que eram adoradores, que foram capazes de se envolver com a obra do muro, porque eram adoradores e sabiam que aquele muro era para a glória de Deus. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Qual é o fim principal da obra que você está envolvido quando você não está aqui no contexto da igreja? Quando você não está aqui no momento do culto, quando a gente sai daqui e vai para nossas casas durante a semana, qual é a obra que nós estamos envolvidos? Se essa obra não for para glorificar a Deus, em tudo que você fizer por meio dela, então você não entendeu ainda porque foi que Deus tirou você lá do cativeiro, você não entendeu porque foi que Deus tirou você lá da Babilônia e trouxe você para o reino da sua graça. Que esse processo de restauração que a gente tanto almeja e tanto sonha, possa nos levar a entender que o essencial na vida, antes de tudo, é a adoração. Antes do teu muro, vem a adoração. Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Agora, o segundo ponto, a gente entra novamente agora no capítulo 3, porque no segundo ponto vai dizer o seguinte, que antes da obra vem o altar. Vem o altar. Vamos caminhar agora novamente pelo capítulo 3, você acompanha na sua Bíblia aí. A gente vai ver no versículo 1, e entender que 70 anos depois do cativeiro da Babilônia, os judeus agora remanescentes, eles voltam para Jerusalém,
Eles já estavam morando ali por alguns anos, naquela região. E diz o texto, versículo 1, que no 7º mês, todos se juntaram com o objetivo de restaurar o culto ao Senhor. 7º mês, no calendário judaico, é mês de outubro. Outubro e mês de novembro. Versículo 2 vai dizer que 2 personagens principais aparecem aqui, que é Jesua e Zorobabel. Eles vão então organizar as tribos de Levi, vão organizar os sacerdotes, vão organizar os construtores para construir exatamente o templo no mesmo local que tinha sido construído primeiro por Davi e Salomão. Versículo 3 até o versículo 5, a gente vai ver que essa reconstrução não foi fácil, porque eles tinham medo, eles estavam apavorados. Por que eles estavam com medo? Por que eles estavam apavorados? Porque não tinha muro ainda. Não tinha proteção ainda. Então existiam muitos povos vizinhos que eram inimigos, que afrontavam eles, que eram contra aquela obra. Mas veja, mesmo com medo, eles, por meio da fé, superaram e construíram o templo e o altar. Segundo o texto, construíram conforme todos os decretos de Moisés, oferecendo sacrifício, oferecendo holocausto, tanto de manhã como na tarde. Não só isso, eles celebraram a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, segundo todas as exigências para cada dia. A festa da cabana durava 7 dias, e todos os dias tinha exigência específica. Todos os dias. Ou seja, eles celebraram todas as festas religiosas que Deus instituiu ali diante de Moisés. Todas as festas sagradas, oferecendo sacrifícios e holocaustos. E quando um judeu ia oferecer holocausto, ele fazia isso com 3 objetivos: para oferecer sobre o seu pecado, holocausto pelo pecado, holocausto pela comunhão e holocausto pela adoração. Veja, nesse contexto aqui, eram mais de 70 anos sem esse povo estar junto com o povo de Deus para adorar a Deus. Imagina a celebração que eles estavam, imagina o avivamento que eles estavam de estar naquele momento ali, nesse processo de restauração. Agora no versículo 6, tem algo importante que eu queria que você observasse. Olha aí o versículo 6 na sua Bíblia. Veja só, o versículo 6 traz um detalhe extremamente importante que nos ensina algo muito especial. Diz o seguinte, que a partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor. Quando a gente lê os versículos anteriores, na nossa mente, o templo está praticamente construído, não é isso? Mas veja o que é que diz no versículo 6. Vai dizer que, porém, ainda não tinha sido lançado o quê? Os alicerces do templo do Senhor. Oxê, como é que pode um negócio desse? Como é que pode ele ter feito tudo aquilo anteriormente ali? Celebraram, fizeram festa, fizeram holocaustos, mas o templo ainda não estava construído. O altar ainda não estava construído. Veja, esse povo aqui nos ensina que antes de qualquer obra, antes de subir as paredes da igreja, antes de pregar, de se preparar para o ministério, ou qualquer outro projeto que a igreja esteja executando, esse povo diz-nos o seguinte, que o altar deve vir primeiro. O altar deve ser o essencial. E o que é o altar, gente? É isso aqui? Não, isso aqui não é o altar. Altar é o encontro sobrenatural, onde nós nos encontramos com o nosso Deus. E ali nós o adoramos. E ali nós o contemplamos. E ali nós somos transformados de graça em graça por estar diante da sua presença. O altar é o essencial de Deus para a minha vida e para a sua vida. É o altar, não é o ministério. Não é aquilo que nós fazemos. Uma pessoa compartilhou em um momento aqui na igreja que ela estava se sentindo incomodada porque ela estava tanto tempo sem atuar no ministério.
muito tempo, e ela foi confrontada por um líder dela, e Deus ministrou no coração dela. E Deus disse, você não está parada, você está fazendo aquilo que é essencial. Você está buscando primeiro construir o altar diante do seu coração. Você está buscando primeiro restaurar-se comigo, com a nossa intimidade, para depois entender o que você precisa fazer na obra de Deus. Essa pessoa entendeu que primeiro vem o altar, primeiro vem o joelho no chão, primeiro vem a busca e a intimidade com Deus. Esses homens, quando fizeram isso, eles talvez não tivessem noção, mas eles nos trazem à memória alguns personagens muito importantes. Personagens que eram construtores de altar. Construtores de altar. Por exemplo, aqui de certa forma eles falaram de Abraão. Abraão, pai na fé. Alguém conhecido como amigo de Deus. E se você for ler a história de Abraão, você vai ver que Abraão, aonde chegava, ele construiu um altar a Deus. Ia para uma cidade, chegava lá, construía um altar a Deus. E que altar era esse? Ele pegava pedras. Juntava pedras, pegava um animal, sacrificava e ali queimava aquele animal para Deus. Abraão nos ensinou, logo no início, que a gente não precisa de templo, a gente não precisa de estrutura, a gente não precisa do mikla, a gente não precisa de uma liturgia para nós estarmos diante do altar de Deus. Esses homens também nos lembraram pessoas como, por exemplo, Josué. Josué, ele também era um construtor de altar. E diz o texto que na travessia do Rio Jordão, Josué, ele construiu um altar ao Senhor, usando 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, no outro lado do rio. Ali aquele altar era visível. Séculos depois, quem passasse ia ver que Josué, ele fez um altar ali. Mas tem um detalhe, ele construiu um altar dentro do Rio Jordão. Dentro do Rio Jordão. Por que construir um altar dentro do Rio Jordão? Ninguém vai ver. Ninguém ia observar. Mas Josué nos ensina que o altar não é um espetáculo público. O altar não é aquilo que eu faço para que as pessoas vejam, mas o altar é a minha intimidade com Deus. É o meu secreto com Deus. Aquilo que Jesus diz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto, Ele está lá junto contigo. Se eu chego aqui e começo a adorar a Deus em espírito e verdade com a minha manifestação, mas em casa eu não faço isso, dentro do meu quarto eu não faço isso, quão grande hipócrita eu estou sendo. Esses judeus também nos lembram pessoas como Davi, que apesar de ter tanto pecado, era um homem que tinha um altar dentro do seu coração. Um homem que entendeu que ele queria muito construir o altar, ele queria muito construir o templo, mas Deus disse, não, você não vai construir. Mas isso não impediu ele de ser um grande adorador. Isso não impediu ele de dizer textos como, por exemplo, Salmo 42, versículo 1 e 2, que diz, assim como a corça anseia pelas águas, como terra seca suspira pela chuva, o meu coração tem sede de ti, ó Deus. O meu coração quer estar diante de ti. Isso é um altar construído diante do Senhor e diante dele, na privacidade dele. Irmãos, que tipo de altar você tem construído em sua vida, em suas ações, em suas escolhas, em suas prioridades? Que tipo de altar você tem construído? Versículo 7 vai dizer, vamos continuar, versículo 7 vai começar então a iniciar a construção do templo. Todos agora que estavam agora diante de Deus, que prestaram culto a Deus antes, se ainda o altar está preparado, está pronto, agora eles vão ofertar recursos, serem generosos no reino de Deus. Eles contratam profissionais, eles acionam pessoas de outras regiões para trazer materiais, como por exemplo, os cedros do Líbano, mesmo material que foi usado para construir o primeiro templo, na época de Davi, na época de Salomão. De certa forma, esses homens aqui deram o melhor dele. Naquilo que eles poderiam dar, eles deram o melhor. E no versículo 8, a gente vai ver que no segundo mês do segundo ano, começaram o trabalho de reconstrução do templo. E, gente, é muito interessante.
Olha, segundo mês do segundo ano, se você for pegar 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, você vai ver que Salomão começou a construir o templo exatamente no mesmo dia. Salomão construiu o templo e iniciou no mesmo dia, ou seja, construiu no segundo mês do segundo ano. Eles estavam unidos, versículo 9. Eles estavam unidos como um só homem, na obra ministerial da construção do templo. Mas lembra o que eu falei antes? Que eles nos ensinaram que antes da obra vem o que? O altar. Antes da obra vem o coração de adorador. E aí nós chegamos no versículo 10 e versículo 11. E vai dizer que quando os alicerces foram lançados... Você sabe o que é o alicerce de uma casa, gente? Sabe o que é o alicerce de uma casa? O alicerce é a base. O alicerce é a casa em si? Não, né? Veja, eles acharam o local onde estava o templo de Salomão, destruído. Limparam tudo e ali lançaram o alicerce. Quando eles lançaram o alicerce, o coração de adorador era tão forte que eles disseram, chama os sacerdotes. Chama os levitas, sacerdotes, coloquem suas roupas, peguem suas trombetas, levitas, peguem os seus instrumentos de corda e vamos novamente celebrar o Senhor. Eles começam novamente a adorar o Senhor, começam a celebrar o Senhor, começam a cultuar o Senhor somente diante dos alicerces. Eles não esperaram construir o templo porque eles entendiam que antes da obra vem o altar, vem a adoração. A minha e a tua adoração deve preceder a nossa obra. A tua obra no reino de Deus é muito importante para Deus. A nossa obra no reino de Deus é muito importante para as pessoas. Mas se essa obra não vier com o coração de um adorador, preste atenção, se a nossa obra, se o nosso ministério, se aquilo que nós fizemos lá no Retiro das Crianças, se tudo isso não vier com o coração de adorador, Deus irá rejeitar a obra e Deus irá rejeitar o obreiro. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Veja, Gênesis capítulo 4, você vai ver que Deus, diante da oferta de Caim e Abel, vai dizer o seguinte, que Deus aceitou a oferta de Abel e aceitou Abel. E depois ele vai dizer o seguinte, que Deus rejeitou a oferta de Caim e rejeitou Caim. Deus, ele rejeita não só a oferta, ele rejeita o ofertador. Quando esse ofertador não tem, primeiro, dentro do seu coração, um altar restaurado a ele mesmo. Mateus 5, versículo 23 e 24, vai dizer, se você tem algum problema com algum irmão, e você vem até aqui na frente trazer a tua oferta e lembrar disso, bota a tua oferta de lado. E faz o quê? Volta até ele, procura ele, se trata com ele, pede perdão, perdoa, resolve, abraça, beija, ama, depois tu vem e dá a tua oferta ao Senhor. Porque Deus não está interessado com aquilo que nós fazemos para ele. Deus está interessado com o coração que nós entregamos para Ele, para Ele. As 7 cartas à igreja de Apocalipse. Jesus vai dizer em todas as igrejas o seguinte, conheço o quê? Conheço as tuas obras. E de forma bem específica, Sidnalva, Jesus vai dizer para a igreja de Sardes, esteja atento. Fortaleça o que te resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas ao olhar do meu Pai. Olha que repreensão. Não achei as tuas obras perfeitas aos olhos do meu Pai. Olha, a obra ministerial deve ser um desejo ardente no coração de todos aqueles que foram libertos do cativeiro, que saíram da Babilônia, que foram restaurados, que fazem parte do povo de Deus. Porém, qualquer que seja o meu ministério, o teu ministério, o nosso trabalho, a nossa obra, a vida no altar vem primeiro, a adoração vem antes, o culto vem antes.
Você, mais uma vez eu digo, não precisa de estrutura, você não precisa de templo, até porque não existe mais templo no sentido do Antigo Testamento. Você não precisa mais de liturgia para ser um adorador, porque você deve ser um adorador na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, lá no futebol, um adorador dentro das redes sociais. E adoração é um estilo de vida. É aquilo que eu faço todos os dias. E quando eu chego aqui para adorar junto com os irmãos, eu estou dizendo para os meus irmãos, eu estou aqui adorando ao Senhor, porque eu tenho adoração como estilo de vida. Porque eu adorei o Senhor durante a semana toda, e agora eu quero adorar junto com meus irmãos. O capítulo 3 termina com o versículo 12 e versículo 13, trazendo algo bem interessante, bem inusitado. Vai dizer que quando os sacerdotes, os levitas e os chefes mais velhos viram o alicerce do templo, eles fizeram o quê? Eles choraram em alta voz. Olha só, choraram em alta voz. Enquanto isso, os outros gritaram de muita alegria. Olha que contradição. Como é que pode sacerdotes, levitas chorar porque viram o alicerce e os outros mais jovens gritarem de alegria? E diz que esse barulho foi tão grande de modo que não era possível distinguir o som dos gritos e o som dos choros. É uma cacofania, né? Esse barulho misturado, esse grande barulho que era feito pelo povo de Deus. Diz que foi escutado o som em muita distância, foi escutado. O que é que isso significa? O que é que esses dois versículos finais nos ensina? Eu queria explicar para vocês. É saudável, é muito saudável a gente lembrar do passado e sentir saudades de uma época onde nós experimentamos um verdadeiro encontro com Deus, como cristão. Onde a gente entendia o que de fato era essencial, a gente entendia de fato o que era inegociável. Tempo onde a gente vivia ministérios atuantes, ministérios vivos, ministérios vibrantes. Isso é bom, lembrar do passado é bom nesse sentido. Aqueles anciões mais velhos, eles eram testemunhas do templo de Salomão. Eles viram o templo de Salomão ser construído. E também viram o templo de Salomão ser destruído, porque eles foram levados cativeiro. E quando agora eles olham os alicerces do segundo templo, eles fazem o quê? Eles fazem uma comparação do primeiro templo com o segundo templo. E eles percebem que esse segundo templo era completamente ínfimo, completamente básico e simples comparado com aquele templo que foi construído por Salomão. Primeiro templo, um templo luxuoso, um templo fantástico, um templo que algumas pessoas dizem que, a nível de dinheiro de hoje, custou cerca de 5 a 8 bilhões de dólares para construir o templo de Salomão. E de repente ele olha para esse segundo templo, era uma casinha simples para ele. E quando eles percebem isso, eles começam a chorar, eles começam a se lamentar e gritar, gritos de lamentos. Não só porque era muito básico, mas também o segundo templo não tinha duas coisas importantes para eles. Primeiro, o Shekinah, que era a glória de Deus, que descia no primeiro templo. E também não tinha a Arca da Aliança no segundo templo. Então eles estão lamentando ali, estão chorando por conta disso. Mas, veja, é bom a gente lembrar do passado e ter essa saudade, é legal, mas veja, tem um perigo muito grande a gente ficar olhando para trás e ficar lamentando constantemente. Olhar para trás dessa forma é a gente desconsiderar a atividade presente de Deus hoje. E quando a gente faz isso, é um grande perigo. Ficar olhando para trás o tempo todo, se lamentar o tempo todo, pode frustrar a esperança dos novos que estão atuando, estão trabalhando. Ficar preso no passado pode levar a gente a se paralisar na obra presente. Porque você começa a olhar e você vê que tudo está errado.
Tudo não é igual como era antigamente. Ficar preso ao passado é ignorar que o Deus que agiu lá no passado, nas nossas vidas, é o mesmo que está agindo na geração de hoje. É o mesmo, ele não mudou. Ficar preso na nostalgia pode roubar de nós aquilo que é essencial, que é um coração de adorador, um coração daquele que tem esperança, um coração daquele que acredita que é possível no reino de Deus trabalhar velhos e jovens ao mesmo tempo. Então, aprenda a celebrar novos recomeços. Mesmo que diferente do passado, aprenda a se alegrar com novos recomeços e com aqueles que estão começando jovens junto com a gente. Alegremos-nos com a geração jovem que tem entendido qual é o essencial diante de tantas dificuldades do tempo atual e que tem construído altares. Eu vejo criança nessa igreja, eu vejo adolescente nessa igreja, eu vejo jovem nessa igreja, com tanta dificuldade e desafios presentes, construindo altares nos seus corações. Servindo a Deus em espírito e verdade, com seus próprios dons, com seu jeito, com seu estilo, com aquilo que Deus deu para eles. Que o barulho que nós fizermos hoje seja um barulho de júbilo, porque antes de construirmos o templo, e antes de nós construirmos os muros, nós nos ajoelhamos diante de Deus e nós construímos primeiro o altar diante de Deus. Nós somos primeiro adoradores do Senhor. Tem uma coisa interessante que eu quero concluir. Esse segundo templo também foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O primeiro templo foi destruído pela Babilônia. O segundo templo está sendo construído agora. E esse segundo templo ele vai ser destruído depois de Cristo. E Jesus profetizou essa destruição. Mas veja, Ageu, capítulo 2, versículo 9, vai dizer o seguinte: apesar desse segundo templo não ser comparado com o templo de Salomão, Deus vai profetizar em Ageu 2:9 que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Mas como assim? Como é que a glória do segundo templo vai ser maior do que o primeiro? Se eu estou aqui olhando esse templo, e esse templo ele é muito básico, ele é muito ínfimo, ele é muito simples comparado com o primeiro templo. Como assim, Deus? O que o Senhor está dizendo com isso? Sim, a resposta de fato. Deus está dizendo que, olha, alguns anos depois, alguns séculos depois, Jesus, o meu filho, o grande Emanuel, ele vai entrar dentro desse templo, levando sobre ele a minha glória, tornando então esse templo superior ao primeiro templo construído por Salomão. Por isso que o segundo templo, a glória foi maior do que a da primeira, porque nele teve a presença real de Jesus. Mas tem um detalhe, como eu disse, o segundo templo ele vai ser destruído, não é isso? Ano 70 depois de Cristo. Mas Deus, ele vai construir um terceiro templo. E quando você coloca no Google lá assim, ó, terceiro templo, você vai ver muita imagem de Israel, não sei o quê, Aline, aquela coisa toda. Mas eu digo a você, Deus, ele já construiu o terceiro templo. E a glória do terceiro templo é infinitamente maior do que a glória do primeiro templo e do segundo templo. Porque esse terceiro templo, Deus disse que iria vir habitar permanentemente dentro dele. Deus disse que iria tabernacular nesse terceiro templo e habitar nele. Sabe que templo eu estou falando? Sabe que terceiro templo é esse? É você, Heroito. É você, Dona Eva, é o terceiro templo. É você, Laís, é o terceiro templo. É você, Douglas, é o terceiro templo. Nós somos o terceiro templo construído por Deus. O Deus da glória, o Espírito do Criador habita dentro de nós. De modo que agora não há mais estrutura física para nós adorarmos a esse Deus, porque nós somos verdadeiros altares ambulantes e vivos de Deus. E aí, onde a gente for, a gente leva esse Deus. Deus caminha conosco todos os dias,
todas as horas e em qualquer lugar. E o que é que Ele deseja de nós? O que é que esse Deus que habita dentro desse terceiro templo espera de nós? É aquilo que eu espero de Benji, do meu cachorro, daquele caramelo. Deus deseja de nós que nós desejemos constantemente caminhar com Ele. Deus deseja de nós que o essencial para nós seja estar junto dEle o tempo todo e não trocarmos Ele por nenhum osso velho oferecido pelo diabo todos os dias para nós. Deus espera isso de nós. Que antes de qualquer coisa, gente, terminando, que antes do nosso trabalho, que antes da escola, antes dos nossos sonhos, venha primeiro a adoração. Porque antes do muro vem a adoração. E todas as outras coisas, Jesus vai dizer, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, segundo a vontade do meu Pai. E que antes do nosso ministério, que antes da preparação da ministração, da minha atuação aqui no Micla, na recepção, nas crianças, seja onde for, que o altar esteja restaurado dentro de nós. Que a minha vida, que a sua vida seja um reflexo da nossa adoração, do nosso culto e do nosso altar diante do nosso Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Foi isso que Paulo quis dizer quando disse, rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis as vossas vidas, os vossos corpos, como um sacrifício santo, puro e agradável diante de Deus, porque vocês são o terceiro templo do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos restaure e que Deus nos ajude todos os dias a entender e a escolher o essencial para nossas vidas. Amém? Deixa eu orar com vocês. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por esse texto, Deus, tão profundo, especial. Quando nós nos mergulhamos dele, Deus, começamos a perceber, Deus, o quanto o Senhor quer nos mostrar, o quanto o Senhor quer nos ensinar e o quanto o Senhor quer nos transformar, Deus. Obrigado, Deus, porque aqueles homens, aqueles remanescentes que saíram da Babilônia e foram até Jerusalém, entenderam, Deus, que eles não precisavam primeiro do templo construído, eles não precisavam primeiro do muro construído para serem adoradores. Primeiro veio a adoração, Deus, e primeiro veio o altar diante do Senhor. Pai, que na nossa vida seja assim, que nós sejamos, Deus, verdadeiros adoradores. Que o nosso altar seja construído todos os dias, Deus, no nosso secreto diante do Senhor. E que essa adoração, que esse altar, Deus, possa ser visto onde nós estivermos. No nosso relacionamento, na nossa casa, com a nossa família, Deus, buscando constantemente o Senhor. No nosso secreto, Deus, que nós possamos erguer nosso altar, Deus, porque as pessoas não precisam ver estereotipo, Deus, as pessoas não precisam ver um estilo, Deus, de crente, de cristão, mas nós precisamos ser vistos diante do Senhor. E muitas vezes, Deus, é no secreto. Muitas vezes, Deus, é dentro do nosso quarto. Pai, que essa restauração possa buscar cada um de nós a entendermos que os ossos que são oferecidos pelo mundo, os ossos que são oferecidos pelo diabo têm que ser rejeitados, porque o melhor para mim, o essencial para mim é caminhar com o meu Pai, é caminhar com o meu Deus e adorar o meu Senhor em espírito e em verdade. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que assim seja na minha vida e de cada um de nós que estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém.